E aí, aluninha querida, fala, aluninha querida do meu coração, como é que você está? Tá de boa? Tá de boa? Espero que sim. Tatarém, o que que você trouxe para nós? O que que nós vamos discutir hoje? Dá uma olhadinha ó, nessa questão da PUC, o vestibular de 2020, PUC Paraná. Vamos ver o que que diz a questão, vamos fazer a leitura com calma e vamos discutir essa questãozinha aí. Antes, deixa eu te fazer um convite, um alerta, sei lá. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque sempre que você está inscrito no canal e ativa o sininho, você é o primeiro ou a primeira a receber notificações de vídeos como esse aqui, ó. Tem questões de vestibular, de Enem, raciocínio lógico matemático, concurso público, tem aulinhas, ou seja, você é a primeira a saber quando você está inscrito e ativar o sininho ativado. Olha só o que diz a questão. Considere uma função f que leva reais em reais, tal que fx tem uma encrenca ali, né? Dá um medo quando aparece isso aqui. E a primeira coisa que eu vou discutir com você, para você perder o medo desse símbolo aí, ó, que a gente chama de somatório. Sobre ela, julga as proposições a seguir. Tem 4 proposições, a gente tem que assinalar a alternativa correta. Então, primeira coisa, as alternativas são nossas aliadas, são nossas amiguinhas, tem que rolar um clima entre nós e elas, então dá uma piscadinha, manda um beijinho, enfim, temos que sempre nos aliar às alternativas, que elas nos dão recursos para responder uma questão e não necessariamente resolver todas as proposições. Então sempre fique atento em relação a isso. Outra coisa, além de mostrar para você o significado daquele símbolo ali que geralmente dá medo, e não é para dar medo, é bem de boa, é só a gente entender o que significa aquela anotação. E eu vou resolver essa questão aqui de várias maneiras diferentes, tá? Então, independente se vai demorar um pouquinho ou não, não tem problema. Eu quero que você entenda bem e que você tenha recursos para você resolver questões que envolvem cálculo de raízes de polinômios, né? Porque ele está falando isso, é uma função polinomial, e está falando de raízes nas proposições. Nossa, Tatarine, você é incrivelmente incrível. Não, na verdade você quer. Por isso que eu estou aqui para te ajudar de alguma forma. Então vamos lá. Vamos entender primeiro essa simbologia ali, aquele símbolo estranho ali que apareceu para você. É uma coisinha que a PUC gosta bastante, né? Então, assim, primeira coisa, essa letra grega aqui a gente chama de sigma e a gente conhece ela como somatório. Por quê? Porque a gente vai fazer um somatório. O que ele está dizendo? A gente vai pegar aqui, ó, nesse x elevado a n, nós temos um n no expoente de x e veja que ele está indicando aqui que o n ele começa em 0, ele não está indicando, mas nós temos que entender que ele termina em 3. Então, a gente vai fazer substituições do n0 e, é claro, vamos trabalhar com números inteiros, 0, 1, 2 e 3 por meio de um somatório. É isso que a gente vai fazer. Então, olha só como que vai ficar. Só vou escrever a parte do símbolo ali para você entender bem. Ó. Eu vou pegar aqui, eu vou tentar fazer esse símbolo aqui. Vou tentar. Esse símbolo aqui é o somatório. Ele tá falando que a gente vai pegar o n, vai substituir, vai colocar 0 e vai terminar em 3. Ó. E aí eu vou pegar, como é que isso aqui vai ficar? Em vez de colocar x elevado a n, eu vou colocar aqui a indicação que nós temos nesse índice aqui. Primeiro eu vou começar com 0, então vai ficar um x elevado a 0. O próximo vai ser um x elevado a 1. O próximo vai ser um x ao quadrado. E eu vou terminar em x ao cubo, porque ele está falando que a gente para no 3. E é um somatório. É só isso. Ó. Então não fique com medo disso. Então, portanto, ó, a nossa função, eu vou escrever aqui embaixo, ela nada mais é do que um x ao cubo mais x ao quadrado mais x elevado a 1, que é x. O que aconteceu com a minha canetinha aqui? Ó. Ela tá... Deixa eu fazer um ajuste aqui para você. Então, x ao cubo, colocando só na ordem decrescente ali dos expoentes, né? Como a gente está acostumado. X ao quadrado mais um x elevado a 1. E x elevado a 0, que é 1. Então, é isso aí que ele está falando para a gente, ó, que é a nossa função f. É claro que ele tentou ali, né, nos amedrontar com a simbologia ali do sigma, né, usando a simbologia ali do sigma. Nossa, eu estou me batendo com a caneta aqui. Ele colocou o símbolo de somatório ali para a gente, beleza? Como nas proposições ele fala bastante de raízes, o que eu vou fazer? Já vou trabalhar aqui com raízes, e eu vou trabalhar de uma, duas, três maneiras diferentes com você. Primeiro eu quero lembrar com você que raízes nada mais é, quando nós temos raízes reais, o ponto de interseção do gráfico no eixo x, ou ponto de interseção do gráfico com o eixo x, ou seja, o y é zero. Quem é que está em função de x? Sempre o y. Então aqui eu vou colocar um zero. Então nada mais é ó, que pegar a mesma expressãozinha e transformar isso numa equação. Então eu vou fazer isso aqui, ó, x ao cubo mais
x ao quadrado mais x, não vou colocar mais o x elevado a 1, mais 1 igual a zero. Então, a primeira dica que eu quero te dar é, se você conseguir enxergar, e isso não dá para todas as funções polinomiais, não dá para todos os polinômios, mas em alguns casos sim, os caras gostam de cobrar isso da gente, que alguns polinômios a gente consegue reescrever na forma fatorada, e se a gente escreve na forma fatorada, a gente consegue enxergar as raízes mais rapidamente. Aqui, por exemplo, vamos pegar essas duas primeiras parcelas, ó, vou marcar aqui para você, quero que você entenda bem. Essas duas primeiras parcelas aqui, ó, vou fazer uma fatoração para o agrupamento. Primeiro essas duas parcelas, depois as outras duas ali. E eu vou procurar aqui nessas duas parcelas o termo que nós temos em comum, que é o x. E quando o x se repete, eu vou dar uma dica para você. Coloca o menor expoente como um termo em comum. Então, eu vou colocar o x ao quadrado. E esse x ao quadrado, ao escrever na forma fatorada, ele vai multiplicar por alguma coisa. E esse alguma coisa é justamente o resultado da divisão dessas parcelas pelo x ao quadrado que eu coloquei como fator em comum. Então, ele fica x ao cubo dividido por x ao quadrado, divisão de potências de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. 3 menos 2 é 1. Não vou colocar nada no expoente, né? Não precisa. E quando eu divido dois números iguais, x ao quadrado é igual a x ao quadrado, o resultado dá 1. Beleza. Aí eu quero que você enxergue, ó, que as outras duas parcelas ali, ó, eu também poderia colocar algum termo em comum em evidência. Mas como assim, Tatarinha? Ele só está ali o x mais 1? Calma. Deixa eu só destacar aqui para você. Ó. Quero que você enxergue isso aqui agora. Eu não preciso escrever, tá? Mas eu vou reescrever só para você entender bem. Ó. Esse x mais 1 como 1 vezes x mais 1. Um elemento neutro da multiplicação. Eu posso escrever dessa forma, mas por que eu fiz isso? Por que você fez isso, Tatarina? Me conta, fala comigo, estou curioso, estou curiosa. Porque agora você vai enxergar, eu quero escrever na forma fatorada, você vai enxergar que o x mais 1 é um fator em comum. Ele está nas duas parcelas, e é ele que eu vou colocar em evidência. Então, você veja que tem alguma coisa que está multiplicando o x mais 1 na primeira parcela, e alguma coisa que está multiplicando o x mais 1 na segunda parcela. Então, eu vou colocar aqui, ó, x mais 1 como um fator em comum, e alguma coisa que está multiplicando ele. Quem é que está multiplicando x mais 1 aqui na primeira parcela? Esse x ao quadrado. Quem é que está multiplicando x mais 1 na segunda parcela? Aquele 1 ali. Então, veja que isso aqui vai ser igual a zero. Aí, se você enxerga isso aqui, ó, é um produto. Nós temos dois fatores, o resultado é zero, como se fossem dois números. Imagine assim, dois números que multiplicados dão zero. Um deles tem que ser zero. Então, é esse teste que nós vamos fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, ou o x ao quadrado mais 1 vai ser igual a zero, ou o x mais 1 vai ser igual a zero. Esse cara aqui de baixo já é mais fácil você encontrar que uma das raízes é igual a menos 1. Então, nós temos uma raiz real. Agora, nesse cara aqui de cima, nessa igualdade aqui de cima, eu tenho que x ao quadrado é igual a menos 1. E não esquece, quando eu tenho uma base positiva ou uma base negativa, quando eu estou elevando ao quadrado, o resultado sempre vai ser positivo. Mas também está menos 1 ali, ok? Mas como é que a gente resolve isso? Para eliminar esse x ao quadrado, eu jogo raiz quadrada no lado esquerdo da igualdade, ou seja, fica só o x, e eu jogo um raiz quadrada no lado direito da igualdade. Não esquece que pode ser tanto positivo quanto negativo. E se você lembrar bem, raiz quadrada de menos 1 é a nossa representação na unidade imaginária. Então, isso aqui é a mesma coisa que se eu escrevesse x igual a mais ou menos i, que é a nossa unidade imaginária. Então, se a gente falasse em raízes aqui, ó, se a gente falasse em raízes, deixa eu pôr aqui, ó, raízes, nós descobrimos que as raízes são menos 1, aí nós temos o menos i e o mais i, são duas raízes imaginárias, tá? Então, assim, pontos de interseção no eixo x, só um, só no menos 1, tá? Os outros dois aqui nós não vamos ter pontos de interseção no eixo x. Será que com isso já dava para responder essa questão? Não sei, vamos ver. Ó. Na proposição 1, uma das raízes da equação f de x igual a zero, a unidade imaginária i? Sim, verdadeiro. Se 1 é verdadeiro, a gente já elimina a letra b, já elimina a letra c, já elimina a letra d. Ou todas são corretas, ou só a 1 e a 4 é correta. Então, precisa fazer, gente, A2 e A3? Não precisa fazer A2 e A3. Isso eu sempre falo, quando estou em sala de aula, eu sempre falo, eu sou daqueles professores, sou desses mesmo, que sempre fica incomodando o meu aluno, falando assim, gente, presta atenção no que eu estou te falando. Então, você não precisava fazer A2 e A3. Aliás,
ou todas são corretas, ou só a 1 e a 4 são corretas. Então, vamos lá para a 4 direto. Ele está falando assim, ó, existe uma raiz real no intervalo que vai do menos 2 até o zero? Sim, ó, é o menos 1. O menos 1 está entre menos 2 e 0. Então, esse 4 aqui também é verdadeiro. Ah, Tatarinha, você falou que não precisava fazer todas. Não precisava fazer todas, claro. Eu analisando que a 4 é verdadeira, agora, puxa vida, Tatarense me enganou. Não, 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 não. E eu ainda não vou precisar fazer todas. Quer ver por quê? Tudo bem, eu sei que a pode ser verdadeira e a E pode ser verdadeira. Não eliminei a ainda, né? E não eliminei a E. Beleza. Só que se você olhar para a questão, para a proposição 3, ele fala assim, o gráfico de f de x intercepta o eixo das abscissas em 3 pontos. Não, 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 não. Quando intercepta o eixo das abscissas, nós estamos falando de raízes reais, ou de raiz real. E nós só temos uma raiz real, que é o menos 1. Então, aqui neste caso, a intercepta em apenas um ponto. Então, esse 3 é falso. Se o 3 é falso, consequentemente, eu estou afirmando também que a proposição 2 é falsa, né? Porque pelas alternativas, ou todas estão corretas, ou somente a 1 e a 4. E a gente conseguiu responder essa questão dessa forma aqui, ok? Quero mostrar para você outra maneira de a gente encontrar uma das raízes aqui de imediato, tá? Porque nem sempre você consegue enxergar essa reescrita aí na forma fatorada de um polinômio qualquer, beleza? Então vamos para lá. Então assim, nós temos a nossa função, e a nossa função ali é x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. Ok, vou usar isso aqui a meu favor. Uma coisa que nós podemos fazer para encontrar uma das raízes é trabalhar com um teoreminha que diz bacana lá, que se você pegar o termo independente e dividir pelo coeficiente dominante aqui, que no caso é o x ao cubo, então é 1, esse resultado, a divisão de 1 por 1, vai dar 1, é claro, e todos os divisores desse 1 são os valores que nós vamos utilizar para fazer testes para descobrir quais são as primeiras raízes, por verificação mesmo. Tá? Então, por exemplo, eu ia ter que testar x igual a 1 e x igual a menos 1 para começar a nossa brincadeira. Mas, se você testar x igual a 1, é claro que você vai observar que o resultado aqui não vai ser zero, porque todos os valores aqui são positivos. Então, quando você joga x igual a 1, ó, esse aqui vai ficar 1 ao cubo, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, mais 1, que é 1, mais 1, que é 4. Tá? E quando a gente fala em raiz, o resultado tem que ser zero. Tá? O resultado tem que ser zero. Porém, quando você testa x igual a menos 1, ó, veja que lá na função, se você coloca no lugar do x o menos 1, você vai ter isso aqui, ó, f de menos 1. Então, ele vai ficar menos 1 ao cubo mais menos 1 ao quadrado mais menos 1 mais 1. Veja que onde tinha x eu coloquei menos 1. E aí, se você fizer esse cálculo, menos 1 ao cubo é menos 1, menos 1 ao quadrado é mais 1. Aí eu tenho mais com menos 1, com mais 1. Veja que isso aqui ó, vai dar zero. Deixa eu arrumar aqui, está aparecendo um 4. Então veja que quando eu fiz esse teste aqui, ó, no lugar do x eu coloquei menos 1. E o resultado deu zero. Se o resultado deu zero, quer dizer que nós temos um caso que nós identificamos a raiz deste polinômio. E aí só quero destacar para você a substituição que eu fiz, né? Porque às vezes o polinômio dá tanto medo que você pode ficar um pouco perdido aí. Olha só o que eu fiz aqui, só para deixar bem claro mesmo. Então no lugar do x aqui, ó, eu coloquei menos 1. Então vejam que onde tinha x, ó, eu coloquei menos 1, tá vendo? Menos 1 ao cubo, menos 1 ao quadrado, menos 1 e o 1 que era o termo independente mesmo. Fechou? Maravilha. E aí o que a gente pode fazer? Se eu sei que menos 1 é uma raiz, veja, eu tenho lá que menos 1 é raiz. Vou escrever aqui embaixo. Menos 1, ficando com minha caneta aqui, é uma raiz. Beleza. Se menos 1 é uma raiz, eu consigo reduzir o grau desse polinômio, que é um grau 3, por um polinômio de grau 2. E polinômio de grau 2 é muito tranquilo trabalhar, a gente usa lá o tal de Bhaskara, né? Apesar que não, mas enfim, deixa para lá. Então, um dos métodos que a gente pode usar é o método Brillouin. O que diz o método Brillouin? Deixa eu apagar aqui, para não te atrapalhar.
você vai colocar todos os coeficientes numéricos desse polinômio. Então, veja, eu não quero que você trabalhe com x ao cubo, x ao quadrado, x de 1. A gente vai pegar só os coeficientes numéricos. Qual é o coeficiente numérico do x ao cubo? É 1. Qual é o coeficiente numérico do x ao quadrado? É 1. Qual é o coeficiente numérico do x? É 1. E o termo independente eu coloco aqui nesse ladinho dessa linha tracejada vertical que eu fiz. Então, está vendo que eu tenho uma separação, tanto à esquerda quanto à direita. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que quem fica embaixo desse termo independente aqui, ó, é o resto. E como eu vou pegar a raiz, que é menos 1, e aqui eu coloco a raiz, tá vendo? Já dou uma destacada para você. Aqui é a raiz. E ao dividir esse polinômio usando os coeficientes numéricos e trabalhando com essa raiz menos 1, quer dizer que esse polinômio é divisível por um polinômio do tipo x menos 1, x mais 1, que é o oposto da raiz. Quer dizer que o resto vai ser zero. Então, já coloco um zero aqui. Mas isso aqui a gente vai chegar na mesma conclusão agora há pouco. Então, aqui eu tenho a raiz. Beleza. E aí, o que a gente faz? O que diz o método Brilhoff-Fine? Nós vamos abaixar simplesmente esse primeiro coeficiente numérico aqui, ó, e cada valor que eu tenho aqui, ó, cada referência que eu tenho aqui nesta linha de baixo, eu vou multiplicar pela raiz e somar os outros coeficientes numéricos. Então, por exemplo, ó, 1 vezes menos 1 dá menos 1. Soma com 1, 0. Agora eu pego este zero aqui, ó, 0. Eu risquei, agora não é caneta, não vou preocupar na caneta que eu não devo, foi eu que risquei. 0 vezes menos 1 dá 0, mais 1, o resultado é 1. Agora eu pego este 1 aqui e multiplico por menos 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1, 0. Lembra que eu já falei para você que já sabia o resto? Beleza. E aí esses caras aqui, ó, que nós chegamos, esses valores que nós encontramos aqui, ó, eles vão ser os coeficientes numéricos do novo polinômio com grau reduzido. Se era de grau 3, ele passa a ser grau 2. Então, nós vamos ter o 1 como coeficiente numérico do x ao quadrado. Nós vamos ter o 0 como coeficiente numérico do x. E o 1 é o termo independente novo. Ou seja, nós temos x ao quadrado mais 1. E como eu quero descobrir raízes, eu vou igualar isso aqui a 0. E aí você vai perceber que vai dar exatamente o mesmo fator que nós fizemos agora há pouco na outra tela ali, com a fatoração. Então aqui vai dar x ao quadrado igual a menos 1, ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Por consequência, esse x aqui vai ser igual a mais ou menos a unidade imaginária i. Então veja que nós chegamos à mesma conclusão. Não, eu vou contar para vocês agora. Não, eu vou falar. É que eu fui pegar uma folha, a folha está dobrada aqui, ó. E aí toda vez que eu passo por essa folha aqui, a minha caneta dá um salto. Nada mais justo do que pegar uma folha zerada, né, gente? Beleza. Então as outras raízes aqui vão ser mais ou menos i, que é a unidade imaginária. Beleza? Então assim, menos i e mais i são as outras raízes. São as outras raízes. E aí, é claro, né, a gente já discutiu isso lá na outra tela, a gente sabe que a alternativa correta é a letra A. Mas eu quero mostrar para você um outro método também que não seja Brilhoff-Fine. Nós podemos usar essa mesma ideia e trabalhar lá com o método chave. E o método chave eu teria que descobrir de qualquer forma qual seria uma das raízes. Lembra que a gente fez lá? A gente descobriu que uma das raízes, uma raiz aqui é igual a menos 1. Tá? E aqui eu consigo trabalhar com aquela ideia do fator para você. Então, eu vou colocar aqui o método chave. Então, eu vou fazer a divisão do polinômio x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 por um polinômio de grau 1 em que eu trabalho com o x e o oposto da raiz. Então, se eu encontrei a raiz menos 1, o oposto, eu tentei consertar e não deu, né? O oposto dessa raiz vai ser o 1 positivo. E é isso que eu vou escrever aqui no método chave. E é a mesma divisãozinha que você conhece lá desde sempre, claro, né? Adaptado à ideia de polinômios. Como é que a gente começa mesmo? Eu sempre vou pegar o polinômio o coeficiente, né, dominante, o que tiver o maior grau, e dividir com o maior grau aqui, ó.
E aí na volta a gente vai ter que cancelar esse x ao cubo trocando os sinais. Então x ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Divisão de potências de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes, 3 menos 1, 2. E na volta eu multiplico trocando o sinal. Então x ao quadrado vezes x é x ao cubo, vem para cá trocando o sinal. Aí eu tenho x ao quadrado vezes 1, que é x ao quadrado. Nossa, eu fiz errado aqui, já arrumo. E então aqui no outro lado vai ser menos x ao quadrado. Eu copiei ali o expoente 3 duas vezes, né? Não, que é um expoente 2, né? Tá maluco. Então, vai dar tudo certo. Que é um x ao quadrado. Beleza. E aí nós fazemos, né, a adição aqui dessas duas linhas. Veja que x ao cubo com menos x ao cubo cancela, tinha que acontecer isso, senão nós tínhamos um problema aqui com o método. X ao quadrado de graça, nós cancelamos aqui, que alegria, e nós simplesmente vamos baixar o x mais 1. Se observar bem, gente, nós temos que x mais 1 é igual a x mais 1, ou seja, ao dividir x mais 1 com x mais 1 vai dar 1. E 1 vezes x mais 1, ó, 1 vezes x é x, troca o sinal lá no outro lado, menos x, e 1 vezes 1 é 1, troca o sinal no outro lado lá, menos 1, o resto é 0. Tinha que dar, né? Porque o menos 1 era a raiz. Então veja que nós diminuímos o grau do polinômio, ele era um polinômio de grau 3, ó, para um polinômio de grau 2. E aí nós tínhamos que encontrar as raízes desse polinômio de grau 2, que é fazendo o quê? Igualando a 0. Então ele se torna repetitivo o final, né? X ao quadrado é igual a menos 1, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1, x é igual a mais ou menos a unidade imaginária i. Beleza? E aí nós temos as raízes, então, de novo, as raízes. Menos 1, menos i e i. Ok? E é claro que a gente já sabe qual é a resposta correta, a letra A. Fechou? Tatarim, mas você vai encerrar essa questão aqui e não vai falar da proposição 2? Claro que vou, né? Você que me conhece sabe que a ideia é sempre te ajudar, né? Não só resolver rapidamente uma questão. Então, assim, muito provavelmente, talvez fosse complicado aqui para a gente enxergar que aquele gráfico daquela função fx igual a x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1, se tivesse esse formato aqui. O que você conseguiria enxergar facilmente aqui, ó, uma coisa bem fácil que você conseguiria enxergar é, opa, termo independente igual a 1, quer dizer que ele intercepta o eixo y no 1. E a gente sabia que uma das raízes era menos 1. Então, se a gente sabe que uma das raízes era menos 1, se a gente tem lá a raiz real, vou pôr assim para vocês, igual a menos 1, quer dizer que intercepta no eixo x aqui no menos 1. Beleza, então isso aqui você saberia. Então você teria uma noção mais ou menos de dois pontos de interseção, um no eixo x, outro no eixo y. Só que ele está falando assim, ó, que a inequação f de x menor que zero tem como solução o intervalo x maior que zero. Então nem precisava do gráfico, porque se você olhar aqui para a expressão, para a função, sempre quando x for maior que zero, o resultado vai ser positivo em cada parcela. Que foi o teste que a gente tentou fazer lá, por exemplo, ó, com x igual a 1. Lembra que a gente tentou fazer esse teste? Eu coloquei lá, calcula f de 1. Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer com você lá no comecinho do nosso vídeo. F, no lugar do x, a gente coloca 1. Então, aonde tem x ali, ó, a gente vai colocar 1. Então, ele vai ficar 1 ao cubo, 1 ao quadrado, mais 1. E nós temos o 1 do termo independente. Então, você vai ver ó, que neste caso aqui, ó, todas as parcelas vão ser iguais a 1. Ó. 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, já tem esse 1 elevado a 0, que é 1. 1 elevado a 1, que é 1, perdão. Ou seja, esse f de 1, o mesmo 4 que eu mostrei lá para vocês no comecinho da nossa resolução aqui de questão. Beleza? E aí você viu que nós inviabilizamos ó, definitivamente essa proposição 2, porque ele está falando que a função é negativa quando nós temos um intervalo x maior que zero. Então, na verdade, se você olhar para o gráfico, sempre quando x for maior que zero, ó, o gráfico está acima do eixo x, quer dizer que é o contrário, né? Quando x é maior que zero, a nossa função assumirá valores positivos, maior que zero. Então não precisava do gráfico, né? Bastava a gente ter essa observação aqui em relação às parcelas que representavam essa função polinomial, ok? Ufa! Mas assim, a ideia foi trazer para você tanto o significado do somatório aqui nessa questão, quanto você enxergar várias maneiras diferentes de resolver uma mesma questão com função polinomial, encontrando as raízes de um polinômio, ok?
Espero que eu tenha ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, por favor, se você gostou, de curtir o vídeo. Faz algum comentário lá, me dá um feedback, me diga se deu boa, se não deu boa, se não ajudou, né? A ideia era te ajudar de alguma forma. Valeu? Até a próxima então. Tchau!